Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Lívia Alencar, sou arquiteta, e hoje eu vou trazer para vocês um assunto super importante, principalmente para quem acabou de adquirir ou já adquiriu algum imóvel em planta, certo? Que é a questão de vistoria de apartamento para recebimento das chaves. Então, qual é a importância dessa vistoria prévia antes de receber as chaves do apartamento? É a garantia de que o apartamento seja entregue conforme o esperado, conforme o que consta no memorial descritivo do empreendimento, do imóvel, certo? Então, a gente pede que sempre que possível você leve um profissional habilitado para fazer essa vistoria juntamente com você, porque a gente já tem um olho clínico voltado para o que realmente é mais importante de ser avaliado, certo? E aí a gente vai entrar no preparativo para a vistoria. O que a gente precisa levar nesse dia desse agendamento da vistoria? Então, importante a gente ter em mente essa questão do memorial do empreendimento, tá? Do memorial do imóvel, que é onde listam todos os revestimentos, acabamentos, todos os itens a serem entregues com as devidas referências, tá? Além disso, importante que você leve um celular ou uma câmera fotográfica, treina e que tenha fácil uma lâmpada, um teste, né, de elétrica e de preferência um balde de água ou bolinhas de gude para a gente ver questão de nivelamento de piso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? E aí a gente partindo para a parte mais prática, o que a gente realmente precisa observar numa vistoria? Inicialmente é importante que a gente avalie a pintura de parede e teto, tá? Para a gente ver se não consta nenhuma rachadura, se estão visivelmente niveladas, certo? Conferir a uniformidade da pintura e principalmente checar se não tem nenhum indício de infiltração. Como é que a gente vê isso? Principalmente no teto. Normalmente configura como manchas amareladas, sabe? Que aparecem neles. Isso aí é uma coisa a ser observada. Depois a gente pode partir para olhar os revestimentos de maneira geral. Cerâmica de parede, de piso. A gente precisa observar esse nivelamento, tá? Por isso a importância que a gente falou de levar um balde de água, onde a gente possa jogar para ver um caimento de ralo, ou bolinhas de gude, que a gente também possa jogar para ver para onde essas bolinhas estão correndo, certo? Verifique os acabamentos, se não tem nenhuma pedra quebrada, trincada. E, se possível, pedir à construtora a ajuda de um cabo de vassoura, que aí a gente consegue fazer leves batidas no piso, numa cerâmica, num porcelanato, e a gente consegue ver se esse revestimento foi bem assentado. Se não tem nenhuma parte oca, que aí indicaria falta de argamassa, por exemplo. Tá? Conferir se está tudo bem rejuntado, se todos os rejuntos estão perfeitos, certo? Se não tem nenhum piso solto. E partindo para um outro ponto, a gente pode falar também sobre a questão das esquadrias. A gente avaliar as portas, os acabamentos que forem entregues, tá? O funcionamento delas, abrir porta, fechar a chave, conferir todas as dobradiças, todos os sistemas de fechamento e abertura, o acabamento dos materiais, tá? Se forem portas pintadas, envernizadas ou formicadas, conferir se estão em perfeito estado. E a questão das esquadrias também. A gente verificar se não tem nenhum arranhão, se os vidros não possuem nenhum defeito, tá? E principalmente se esses itens forem bem vedados. Porque aí a gente não corre o risco de ter futuras infiltrações, por exemplo, certo? E aí a gente pode falar um pouco sobre os pontos elétricos também, tá? Que são super importantes e a gente precisa avaliar com uma certa cautela. Então, o interessante é que você tenha em mãos, principalmente o pessoal da construtora, um teste para a gente poder conferir todos os pontos de tomada e uma lâmpada para a gente poder conferir todos os pontos de iluminação e circuitos, tá? Não esqueçam de conferir a questão de interfone e campainha, porque é um ponto que normalmente deixam para lá. Então, é importante conferir isso também. E, principalmente, o quadro de disjuntores, que ele precisa estar todo identificado. Todos os disjuntores precisam estar identificados, tá? Indicando o que é que ele está ligando ou desligando. E conferir também a questão do quadro de CFTV, tá? Que a gente, nos empreendimentos mais modernos, mais atuais, a gente tem recebido já separado, bem organizado. E alguns outros que a gente tem recebido também com automação. Então, é preciso testar se está tudo em perfeito funcionamento. Lembrar de conferir os acabamentos também, certo? Se estão em conformidade com o que foi proposto no memorial. A marca, o modelo, tá? E se os quadros estão com tampa, que a gente tem recebido muitos apartamentos com essas tampas danificadas. Então, é importante conferir isso também, tá? Então, é importante conferir isso também. E aí, a gente pode partir para falar um pouquinho sobre os pontos hidráulicos e os acessórios, tá?
Conferir os acabamentos da mesma maneira, se estão todos conforme o memorial. Conferir os modelos de torneira, de registro, de chuveiro que vão ser entregues. E o perfeito funcionamento. Então, ver se não tem nenhuma infiltração, se estão descendo bem direitinho pelo sifão, se as descargas estão em perfeito funcionamento, se as bacias sanitárias também estão perfeitas, tá? E os ralos também. Principalmente conferir a queda, tá? É aquele mesmo processo de jogar água ou bolinha de gude para a gente ver se o piso está nivelado jogando para o ralo. Tá com esse desnível que a gente precisa para caimento de água. Conferir também se as pias não estão entupidas, tá? Porque também é comum de acontecer. E as bacias sanitárias também. Sempre dá descarga para conferir se está descendo perfeitamente, certo? Um outro ponto super, super importante. Avaliar o tamanho do cano que deixaram para a instalação de chuveiro. Às vezes, quando fazem a instalação dos revestimentos, o cano fica muito dentro, muito para dentro. Às vezes, quando fazem a instalação de revestimento, esquecem de dar esse desconto na hora de deixar o cano sacando um pouquinho. Então, para rosquear futuramente, fica um pouco mais complicado. E conferir também a altura dele em relação ao teto, tá? Se está dentro da norma, para poder não ter problema futuro na instalação, certo? E aí, outro ponto importante é tentar ver se consegue conferir os pontos de gás. Normalmente é muito mais difícil e não é nenhum ponto que eles listam em checklist, tá? Porque para o recebimento do empreendimento, em tese, eles já precisam estar com isso bem organizado, tá? Por questão de segurança mesmo. Principalmente porque hoje a gente tem recebido muito apartamento já no esquema de utilizar boiler, né? Para aquecimento. E aí a gente pode partir agora para falar um pouquinho sobre as áreas comuns, que muita gente pensa que não, mas quando você paga por um imóvel, a gente conta o recebimento como área de uso comum. E o último ponto, e não menos importante, é a gente pedir para vocês olharem as áreas comuns. Os elevadores, corredores e principalmente garagem, que conta como área de uso privativo, tá? Quando você paga por um apartamento e você vê aquela metragem que você recebe no seu contrato, vamos dizer assim, normalmente ele é um somatório da área do seu apartamento mais a área da garagem, tá? Então é um ponto que você precisa conferir se está sendo entregue conforme norma, certo? E não esqueçam de conferir as áreas comuns, os elevadores, corredores, área de lazer, porque também faz parte do seu investimento, certo? E aí, como é que a gente reporta os possíveis defeitos ou ajustes? Normalmente, o pessoal da construtora já porta de um checklist que você precisa assinar, tá? Que ele vai preenchendo durante a visita e você assina se está de acordo ou não. E aí, algumas coisas eles conseguem ajustar já na própria visita e outras coisas eles pedem um tempo a mais. E aí, quando você registra algo que precisa ser modificado, ajustado, alguns itens eles conseguem corrigir na própria visita, mas tem alguns outros que demandam um pouco mais de tempo, que eles pedem uma nova vistoria, tá? Para, de fato, entregar as chaves. Então, eles fazem esses ajustes, reagendam com vocês, e aí fazem realmente a finalização e entrega das chaves, tá? Então, a gente tem um checklist próprio que a gente desenvolveu para fazer essas vistorias, e a gente vai estar disponibilizando para vocês. Basta vocês curtirem, comentarem eu quero, manda um e-mail pra gente, vou deixar o e-mail aqui embaixo, e aí a gente vai encaminhar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, e não esqueçam de curtir e compartilhar para a gente entender que esse é um modelo de vídeo e um assunto que interessa a vocês, tá? E espero vocês pro próximo. Até logo!